Um príncipe no caos. Porque Jesus foi um carpinteiro? A sua profissão de carpinteiro foi planejada? Porque Jesus foi um carpinteiro? Augusto Cury, ele compartilha que fez diversas vezes essa pergunta. Então, por que ele não foi um agricultor, um pastor de ovelhas, ou um mestre da lei? Se tudo na sua vida foi planejado, seria sua profissão um puro acaso do destino? Certamente não. Certamente não. Será que ele se tornou um carpinteiro apenas porque esta profissão era humilde e despojada de grandes privilégios sociais? Depois de Augusto Cury pensar em tudo que Jesus vivenciou, depois de analisar a sua história detalhadamente, ele diz que ficou impressionado e profundamente comovido com as conclusões que chegou. Ele foi um carpinteiro porque iria morrer com as mesmas ferramentas com as quais sempre trabalhara. Quem suportaria trabalhar com as mesmas armas que um dia o destruíram? O jovem Jesus trabalhava diariamente com martelo, pregos e madeira. José, seu pai, deve ter alertado diversas vezes o menino para que tivesse cuidado no uso do martelo, pois poderia se ferir. O menino, de acordo com Lucas, escritor do terceiro evangelho, sabia qual era a sua missão, o que indica que ele antevia o seu destino. Isso explica porque previu claramente a maneira como morreria e a transmitiu aos seus íntimos antes de haver qualquer ameaça no ar. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 31. O menino Jesus sabia que um dia seria ferido de maneira violenta com as ferramentas que manipulava. Quando cravava um prego na madeira, provavelmente tinha consciência de que seus pulsos e seus pés seriam pregados numa cruz. Maria, a mãe tão delicada e observadora, devia pedir ao filho que tomasse cuidado, pois as ferramentas eram pesadas e perigosas. Ao ouvir os conselhos de sua mãe, Jesus talvez dissesse: "Obrigado, mãe, vou procurar ter mais cuidado." O jovem Jesus poupava Maria, pois sabia que ela não suportaria ouvir o seu fim. Tinha muitos motivos para ter conflitos. Cada vez que o golpe do martelo nos pregos produzia um estalido agudo, Jesus tinha de aprender a proteger sua emoção. Imagine um adolescente tendo de decidir entre brincar e pensar no próprio fim. Poderia evitar o trabalho com martelos, pregos e madeira. Poderia ter aversão a tudo que lembrasse o seu martírio, mas não o fez. As razões para que o jovem Jesus tivesse uma emoção doentia eram inúmeras. A responsabilidade social, o desejo ardente de agradar o seu pai invisível, a preocupação com o destino da humanidade e a consciência do seu caótico fim eram fontes estressantes, capazes de roubar-lhe completamente o encanto pela vida. O simples fato de trabalhar com as mesmas ferramentas que iriam produzir as mais intensas feridas em seu corpo já era suficiente para criar zonas de tensão em seu inconsciente. Controlar completamente sua personalidade e fazer dele um jovem infeliz e um futuro adulto ansioso e inseguro, mas, contrariando as expectativas, Jesus atingiu o auge da saúde psíquica. Um príncipe da paz.
Apesar de ter todos os motivos para ser frágil e angustiado, Jesus tornou-se um homem forte e pacífico. Não tinha medo da morte nem da dor. Falava da superação da morte e da eternidade com uma segurança incrível. Era tão seguro que se expunha em situações de risco e não retinha o que pensava. Jamais alguém teve a coragem de pronunciar o que ele disse em seus discursos. A morte é o mais antinatural dos fenômenos naturais. Jesus falava sobre a transcendência da morte, como se fosse um engenheiro do tempo. É necessário que examinemos alguns papéis da memória e algumas áreas do funcionamento da mente para compreendermos por que o homem Jesus não adoeceu em sua alma, mas se tornou um príncipe da paz em meio ao caos. Augusto Cury diz que gostaria que agora você abrisse as janelas da sua mente para compreender alguns complexos mecanismos psíquicos em um texto sintético. Vasculhar a mente humana é uma das viagens mais interessantes que podemos fazer, diz Augusto Cury. E ele vai procurar explicar agora isso de uma forma acessível. Os papéis da memória na geração dos conflitos. A memória é como uma grande cidade. Nela, há inúmeros bairros que se interligam. Ela tem uma parte central que ele chama de MUC, Memória de Uso Contínuo, e uma grande parte periférica que ele chama de ME, Memória Existencial. O registro na memória é produzido pelo fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. O fenômeno RAM registra de forma automática todas as nossas experiências e de maneira privilegiada, as que possuem grande intensidade emocional, como uma ofensa ou um elogio. Todas as expectativas negativas que contêm medo, insegurança, humilhação e rejeição geram imediatamente uma zona de tensão na emoção. Se essas zonas de tensão não forem trabalhadas rapidamente, serão registradas na memória. Desse modo, ficarão disponíveis e poderemos produzir uma infinidade de pensamentos obsessivos sobre elas. Quando alguém o ofende, você deve rapidamente debelar a zona de tensão da emoção. Para isso, em menos de 5 segundos, você deve criticá-la, confrontá-la e reciclá-la. Mas como? Tomando consciência dela e usando ideias diretas e inteligentes que a critiquem, confrontem e reciclem. Faça isso silenciosamente no interior da sua mente. Porque se você não atuar logo, essa tensão emocional será registrada privilegiadamente na memória do uso contínuo. MUC, Memória de Uso Contínuo, gerando o arquivo ou zona de tensão doentia na memória. É por isso que você voltará a pensar milhares de vezes na ofensa e na pessoa que o ofendeu. Não é assim que acontece quando alguém te agride? Toda vez que pensamos fixamente em um problema mal resolvido, mas ele se registra e cada vez mais expande a zona de tensão nos arquivos da sua memória. Aos poucos, formamos inúmeras favelas na grande cidade da memória. Ficamos ansiosos, perdemos a concentração e até o sono. Quando não controlamos as ideias fixas que produzimos, nos tornamos especialistas em causar danos a nós mesmos. Com o passar dos dias ou meses, talvez, não nos lembraremos dos problemas que tivemos, mas eles
não foram embora. Para onde foram? Deixaram os terrenos conscientes da memória de uso contínuo e foram para os terrenos inconscientes da memória existencial. Ou seja, deixaram o centro da memória e foram para a periferia. Quando voltarmos a viver uma situação mais tensa ou dolorosa, entraremos nessa região periférica onde eles se encontram e poderemos ser novamente afetados por eles. Quando você sente aquela angústia, tristeza, desânimo e não sabe de onde veio nem por que apareceu, as causas estão nas zonas de tensão na periferia da memória. Você não se recorda delas, mas elas fazem parte do tecido da sua história de vida.